Que a graça de nosso bom Deus e a paz do Senhor possa ser com cada irmão. Mais uma vez, estamos juntos nesta oportunidade. Não é ao vivo, mas estamos em semana de encontro de pastores, revendo algumas coisas boas que foram ditas no encontro de pastores. E nesta oportunidade vamos ler a escritura de Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 12, de 12 a 14, mas a nossa programação é uma leitura sistemática, sequencial. Estamos indo em Reis, primeiro livro dos Reis, ainda no primeiro livro dos Reis, já temos vindo desde lá de trás, acompanhando a história, e a gente tem comentários mais de ordem natural, histórica, geográfica, assim por diante. Mas essa semana, por ser semana de encontro de pastores, estamos aqui para rever o que foi dito, até porque faz muito mais sentido, né? E não estamos no nosso local normal, habitual de gravar, é um cenário alternativo. E eu estou aqui no encontro de pastores para rever o que foi dito ontem à noite. Ontem à noite no culto de quinta-feira. A escritura lida pelo pregador da noite, ontem à noite, foi Hebreus capítulo 13, que é o texto que vai ser lido hoje. Então, nossa programação essa semana está assim, né? Programação especial, diferente. E eu te convido para ler juntos e depois nós vamos aqui rever algumas coisas do culto. Pois bem, o texto bíblico do qual vem a escritura, é de onde vem a nossa bênção, diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Esse texto, ele é usado na mensagem do profeta de maneira repetida, de maneira bem bela, trazendo a escritura, especialmente numa mensagem chamada Saindo Fora do Arraial, pregada pelo irmão Brana, Saindo Fora do Arraial. Mas o pregador não usou esse tema. O pregador de ontem à noite foi o pastor Daniel Martins, lá de São José dos Campos, São Paulo. Trouxe na sua mensagem, na sua palavra, muitas coisas que a gente quer rever aqui. Aliás, o dia foi abençoado, o dia de ontem foi muito especial. Desde cedo, quando os pastores se reúnem e tratam de coisas muito profundas, e ontem, de maneira mais específica, assim, foi respondendo perguntas, questões de jovens pastores que começaram no ministério e alguns procedimentos e coisas que foram muito instrutivas. E eu vou me deter ao culto público, o culto da noite, que toda a igreja participou. Temos aqui vários destaques que poderia já começar por eles, tanto de programa de rádio, que foi às 18h30, quanto também da Voz do Profeta, que é a mensagem, a ordem da igreja. A ordem da igreja está sendo ouvida nesse encontro desde o início, desde o primeiro parágrafo, já ouvimos até o parágrafo de número 20. É uma boa oportunidade, até porque o horário que nós estamos ouvindo a Voz do Profeta é diferente. É um horário nobre, pois nós estávamos começando o culto, sempre começamos o culto, nós começamos o nosso culto com a Voz do Profeta. Mas aí nesse encontro, por uma direção, inspiração do anfitrião do encontro, que é o pastor Jonas Pimentel, a Voz do Profeta foi para antes da pregação da palavra.
Por isso que eu disse que eu posso dizer assim que é horário nobre, né? É o horário nobre, bem no meio da programação, um trecho de aproximadamente 10 minutos, muito bem aproveitado. Daí, o pregador da noite foi o pastor Daniel e ele leu essa escritura que nós acabamos de ler juntos. Lemos de novo. E Deus nos abençoa, viu? Deus nos abençoa. Cada vez que nós lemos a Bíblia, tem uma bênção escondida lá. Isso é um fato e você precisa entender isso. Nós todos precisamos entender isso, de quando a Bíblia está sendo lida. Essa parte devocional, que é ler a Escritura, gera bênção na nossa vida, gera bênçãos na nossa casa. Sim, pois além de contribuir com a santificação de cada um, pois a aproximação com a Bíblia separa de todas as outras coisas. Santificação nada mais é do que isso, né? Separação. Mas também traz para nós, assim, através de cada pregador, com seu dom, com a sua peculiaridade, traz algo para o nosso coração. Pois bem, e o pastor Daniel Martins falou logo no começo sobre o tema. Ele deu um tema, que foi harmonia, estar ligado. E aí ele acabou falando estar conectado, que seria uma palavra nova. E expressões simples, bastante simples da palavra, que às vezes fica nova para mim, muitas vezes fica nova para nós, para todo mundo. Ele diz assim: Deus se preocupa com a morte de um pardal. É claro, nós já vimos expressões até mais intensas do que essa, como, por exemplo, Deus conhece cada folha, a folha de cada árvore. Mas quando falou da morte do pardal, que é uma coisa que a gente releva, um pardal morto, praticamente a gente vê e esquece. Um passarinho, que é um dos passarinhos mais comuns, e a gente vai vendo então a intensidade da frase, Deus se preocupando, Deus ocupado até com a morte de um pardal. Eu gostei bastante disso, viu? Por isso que eu estou citando, pois mostra para nós a grandeza de Deus, mostra para nós a extensão do conhecimento de Deus. O quanto Deus vai lá fundo, mostrar para nós coisas que a gente passaria por alto. Aliás, não passa, passaria não passa, né? Por alto. Mas vamos lá. O pastor Daniel, ao pregar a sua mensagem, começou a contar a história do irmão Brana, da sua vida, na história da sua vida, quando ele foi convidado para estar junto com os pentecostais, pregando, e a sua sogra pôs gosto ruim. E ele contou assim, dizendo que sua mãe apoiou ele ir com a esposa, eles eram recém-casados, e ir estar com os pentecostais. Mas a sua sogra não gostou. E ele começou aplicando o tema que é harmonia, concordância. Ele diz assim: sua mãe estava em harmonia com Deus e disse: vai, Billy, o que você fizer está tudo bem. Mas a sogra... E aí a gente começou a ouvir sobre harmonia. Harmonia, estar em harmonia. E estar em harmonia com Deus talvez seja a coisa mais necessária que a gente precisa. Levantar agora cedo ou durante o dia aí, estar em harmonia com Deus. Companheirismo pleno é estar em acordo contínuo. Isso é harmonia. Harmonia é viver bem com Deus, no caso, harmonia com Deus, viver bem com Deus. O pastor até citou um exemplo pessoal dele ao pregar, e ele apresentou a sua esposa e disse: olha, nós estamos já quase completando 50 anos de casado, vivemos em harmonia. E é claro que o exemplo dele do natural era para falar do espiritual, dizendo: e a harmonia com Deus? Porque viver em conflito com Deus, olha só, que prejuízo. Viver em conflito com Deus, na contramão com Deus,
Deus querendo uma coisa, desejando uma coisa, e o homem desejando outra, desejando distanciar-se e assim por diante. Harmonia, desarmonia, ligação, conexão, ou o contrário também, desconexão com Deus. Então, o tema foi bastante explorado. Eu anotei algumas frases e quero repeti-las, além, é claro, de algumas mensagens. Ele disse assim: Senhor, cure todos os meus pensamentos. Cure os meus pensamentos. Profundo, gente. Pastor, na sua mensagem falou sobre o Salmo 103, é ele que sara todas as nossas enfermidades, citando o Salmo Davi de Salmo 103. E ele diz assim, se Deus sara todas, todas é todas, inclusive nossos pensamentos. Quantos de nós não estão doentes no pensamento? Né? Pense bem. Doentes no pensamento, por isso andamos ansiosos, por isso andamos excessivamente preocupados. Porque a enfermidade nem vai dar no exame médico, não vai ser diagnosticado. Mas lá nas emoções, nos pensamentos, E aí vê a profundidade de Deus. Deus cura os nossos pensamentos. Claro, Ele cura o coração, Ele cura a mente, cura o espírito, porque Deus dá a cura completa. Deus cura todas as nossas enfermidades. Foi um ponto bastante bonito também, bem especial, que eu precisava citar aqui para vocês. Outra coisa, você é um ser miserável até que aquela velha natureza seja varrida e seu velho fundamento seja tirado. Qualquer homem na sua velha natureza, o velho temperamento, a velha parte humana, quando ela ainda domina tudo, a gente se encontra num estado miserável. Por mais que a gente tenha orgulho de quem a gente é aqui, que a gente dá conta aqui, que a gente já fez, que a gente já construiu, o que a gente viveu, sem comunhão com Deus, sem contato com Deus, é um estado lastimável, viu? Lastimável do ponto de vista de Deus. E o contrário também. Se você está em contato com Deus, coisa boa, né? Está num estado glorioso. Glorioso, o contrário de miserável. Estou aplicando assim. Estar num estado glorioso. Mantenha o seu espírito correto, sintonizado. Mantenha o seu coração sintonizado. E o pastor fez uma ilustração, que é a do rádio, daqueles rádios quando se pegava ainda onda curta. Ainda existe, especialmente em São Paulo, em alguns estados ainda existem ondas curtas no rádio. E é uma chieira, um ruído, chama-se ruído, quando o rádio não está sintonizado. Hoje nos meios digitais digitou a página, né, o endereço mas no rádio não, era um botão, um dial que se girava e é um potenciômetro, né, gira lá, e enquanto está conectado, sincronizado, aí sim, está em harmonia. Mas quando não está, é tanta chieira. E ele fez a aplicação, ele diz assim, mantenha o seu coração sintonizado, pois se o seu coração estiver com o botão que gira um pouquinho fora do lugar, você vai começar a pegar as chieiras. Por isso que nós estamos tão doentes, tão perturbados, não está sintonizado. Se não está sintonizado, você vai pegar choeira. E como era irritante, pois eu vivi a época do rádio também, aliás, fiz rádio muitos anos seguidos, né? Apresentação, programa musical e coisas assim. Realmente, mas não no caso de quem emite, mas de quem recebe. Quem está ouvindo o rádio fora da sintonia, que perturbação! Que coisa perturbadora é. Cansa a mente. Para ouvir um pouco, para prestar atenção, captar a mensagem, o esforço é muito grande. E você já pensou um homem com Deus, um homem que não está sintonizado com Deus? Aliás, existe até hoje as redes FM, né? Na frequência modular, FM é frequência modular, que também dá para se ter essa experiência. Você pode fazer o teste aí no carro, fora da sintonia tá tudo errado.
E tanto FM, AM, ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais, trabalhei na onda tropical, né? Tínhamos o programa Fé para Vencer na onda tropical, tínhamos nas ondas curtas de 25 metros aqui em Goiás, e pior ainda, pior ainda a falta de sintonia. Classifica assim, falta de sintonia com Deus, falta de sintonia com Deus, ruído, as perturbações decorrentes da falta de sintonia, cansaço, estresse. Devíamos ser as pessoas mais desligadas dessa terra e as mais sintonizadas com Deus. Poxa vida, quanta coisa dá para falar aqui, né? Pessoas que estavam ligadas ao irmão Brana esfriaram quando ele partiu. As pessoas não estavam ligadas, sintonizadas com Deus, mas com o homem, para receber a cura, para receber os benefícios e até um pouco da sabedoria também, que ele pregava e tal. Quando ele partiu, a fé esfriou, pois não estavam sintonizados lá em cima. Que curioso, né? Que curioso. Se a gente vai nesse pensamento, na direção desse pensamento, que o pastor nem alimentou na mensagem dele, mas se nós formos nesse pensamento, parece que a simples menção da realidade no nosso dia a dia hoje, eu vou dizer, não é mera coincidência. Não é, viu, gente? Então, são assuntos muito profundos, a mensagem foi bastante tranquila, bem gostosa, saborosa de ouvir. Deus possa recompensar o pastor Daniel, como os demais pregadores que pregaram essa semana também, né? Recompensar a cada um deles por se deixar ser usados por Deus. Pessoas que estavam ligadas ao irmão Brana, quando ele partiu, elas esfriaram. E ele terminou a mensagem dele dizendo: tenha um relacionamento pessoal com Deus, não com o homem, com Deus. Se você estiver olhando para o homem, você cai. Pois o homem cairá, o homem falhará. E quaisquer que estiver ligados no homem, vai cair quando ele cair ou quando ele faltar. E aí ficou o conselho, né? Esteja ligado com Deus. Hoje, agora pela manhã, novamente reunião com os pastores, 7h30 da manhã, devocional, período de oração, tenho carregado alguns dos vários irmãos de toda a igreja, né? Mas de maneira mais especial ainda quem está passando pelo vale da sombra da morte. No período de oração, vamos ter uma manhã, se Deus quiser, bem abençoada. À tarde vai ter, eu acho que não vai transmitir 17h30 período de louvor, acredito que não. Mas 18h30, programa de rádio, culto da noite. Não perca, sintoniza na página de Goiânia, não na nossa, na página de Goiânia. E receba as bênçãos do encontro. Se Deus permitir, amanhã vamos aqui rever as coisas que foram ditas. Ok? Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia. Vamos ainda continuar nessa revisão do encontro até na segunda-feira, porque a gente reviu o que aconteceu no fim de semana. E aí, semana que vem, se Deus permitir, a partir de terça-feira, a gente volta para a nossa leitura sistemática sequencial. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia com Jesus.